Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou trazer as primeiras mudanças do técnico Eduardo Cudê em relação à equipe titular do Internacional. Vai mudar só em peças ou vai mudar em esquema? Troca, quem sabe, em uma das posições que menos eram discutidas neste atual momento da temporada colorada. Mais detalhes sobre o primeiro treinamento de ontem no CT Parque Gigante e o que hoje vai acontecer no Estádio Beira-Rio. Sim, no Estádio Beira-Rio, treinamento do Inter hoje. Eu vou trazer conteúdo de lá também, mas quero trazer as primeiras mudanças na equipe a partir da chegada de Eduardo Cudê. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e vai lá na KTO, dá uma brincada que tem muitos campeonatos, obviamente o Brasileirão, pra tu te divertir, tá certo? Pessoal, vamos lá, tá? Porque é muito cedo, é verdade. Ontem foi o primeiro treinamento de Eduardo Cudê comandando a equipe no CT Parque Gigante. No último vídeo eu trouxe mais detalhes sobre o dia do Inter, e aí, claro, me referi a ontem, né? Quinta-feira. Hoje tem treinamento de novo, treinamento no Estádio Beira-Rio, e esse é o detalhe, não no CT Parque Gigante. O Atlético Mineiro vai usar o CT Parque Gigante, o Inter vai treinar no Beira-Rio, porque o Galo amanhã joga contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, na Arena, amanhã sábado, 9 horas da noite, e por isso o Galo vai ficar usando o CT do Internacional. O Inter vai aproveitar e vai treinar do outro lado da avenida somente no Estádio Beira-Rio. Vou para lá acompanhar daqui a pouco essa atividade e vou trazer detalhes para vocês no outro vídeo aqui nesta sexta-feira. Mas em relação à equipe, tá? A gente já tem notado alguns movimentos do Eduardo Cudê, alguns movimentos naturais, outros nem tanto, em relação ao seu time. Pode ser que esse movimento já seja pensando no jogo de domingo contra o Bragantino, mas principalmente na sequência e principalmente nos dois jogos mais importantes que o Inter terá pela frente, que são os dois jogos das oitavas de final da Copa Libertadores contra o River Plate. Começando pelo gol, tá, pessoal? Essa mudança deve acontecer. Ontem o treinamento foi parcialmente aberto e o restante da atividade foi fechada. Na atividade fechada houve um coletivo em que Sérgio Rocher, já regularizado no BID, deve viajar com a delegação para Bragança Paulista no sábado, foi o titular na equipe. O John ficou no time considerado reserva. Esse é o indicativo que a gente já tinha com o Mano, de que o Rocher seria titular. A gente já tinha escutado isso no bastidor. Mas ontem a gente teve esse primeiro indicativo mais forte na atividade fechada no CT Parque Gigante, sem a presença dos jornalistas. O Rocher começou como titular. É um grande investimento do Internacional, é verdade. O Inter pagando quase 8 milhões de reais, 1 milhão e 600 mil dólares ao Nacional de Montevidéu por 70% do Rocher, goleiro de 30 anos, de Copa do Mundo, de mais experiência e envergadura que o John. É um goleiro pegador de pênaltis. Essa mudança já estava programada e agora já começa a acontecer com o Eduardo Cudê. Em relação à defesa, eu digo a linha de 4 da defesa, os dois laterais e os dois zagueiros, tá? Eu vejo uma possibilidade de alteração do Eduardo Cudê. Eu acho que o Bustos deve ser o titular na lateral direita, tá? Pelo que a gente tem conversado com algumas pessoas, enfim, o Cudê vai priorizar algumas hierarquias que já existiam nesse elenco. Então, Bustos o lateral direito. A dupla de zaga, a gente sabe, o Cudê gosta muito de zagueiros que saibam sair jogando. Vocês vão lembrar na primeira passagem dele no Inter, que ele botou o Moledo no banco contra grande parte da torcida e bancou o Bruno Fux. E aí o Inter fez uma das maiores vendas da sua história, 7 milhões de euros pelo Bruno Fux pro CSKA. No fim das contas, o Cudê levou por empréstimo depois do período da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Bruno Fux tá agora no Atlético Mineiro emprestado. Então, assim, considerando que ele gosta de zagueiros que saibam sair jogando, o Vitão tá na frente, vai ser o titular pelo lado direito. Agora, eu já coloco com uma maior dúvida a titularidade do mercado. Não só pelo que ele vem apresentando na temporada, que de fato não é aquele mercado que a gente viu no ano passado e no ano retrasado, mas ainda assim, o Nico Hernandes tem uma saída de bola melhor que a do mercado. Então eu não descarto uma mudança na zaga também. Na lateral esquerda, ele não deve mudar o René. É o titular da posição. Mas a gente sabe que o Cudê gosta muito de laterais agudos, que por vezes possam jogar até como alas ou como pontas. Então, eu acho que tem uma boa possibilidade do Tauelara ganhar mais minutagem com o Cudê do que ele vinha ganhando com os últimos treinadores, tá? Vamos pro meio de campo. Meio de campo onde tem maiores dúvidas, tá? Porque é onde tem os jogadores de maior qualidade também do elenco do Internacional e mais opções. Em relação ao primeiro volante,
A gente sabe que o Kudê gosta muito de volantes de maior estatura. Vocês vão lembrar, ele trouxe o Musto, não deu certo, é verdade, mas era um primeiro volante de estatura. Ele sempre trabalhou com primeiros volantes de estatura. Ele trabalhou recentemente no Atlético Mineiro colocando, depois da venda do Alan, que é mais baixinho, foi pro Flamengo, ele usava o Batalha de primeiro volante, o argentino. Então ele gosta de jogadores de maior estatura para ser o primeiro homem de meio de campo. Quem que o Inter tem no elenco de primeiro homem? Campanharo, Rômulo e Matheus Dias. Matheus Dias é reserva. Entre Campanharo e Rômulo, que jogaram como titular na temporada, o Rômulo é mais alto, tem 1,82, Campanharo tem 1,78, 1,79. Então assim, eu acho que ele deve priorizar não só o Rômulo porque já estava jogando, mas pela estatura, como eu disse, o Kudê gosta de primeiros volantes de maior estatura. Em relação ao restante da equipe, aí já entra uma dúvida mais geral. O Kudê vai abrir mão da sua ideia de jogo e aquele meio de campo que joga em losango, que não tem os pontas de fato, que tem jogadores ali no meio que podem avançar e atacar os espaços dos lados, mas não são ponteiros. Ele vai abrir mão dos pontas como abriu mão na outra passagem, por exemplo, no Internacional e ao longo da sua carreira? Essa é uma dúvida. E aí eu imagino um primeiro volante, Rômulo ou Campanharo, dois volantes que joguem mais pelos lados, que aí teria pelo menos 4 jogadores para 2 posições, Johnny, Arangues, Depena e Bruno Henrique, 4 para 2 posições, e o Maurício entraria onde? Ele entraria nessas 2 vagas ao lado mais à frente do primeiro volante ou entraria lá na frente? Ou seria reserva com o Eduardo Kudê? É uma dúvida também, o Maurício está voltando, vai voltar aliás de lesão, mas é pelo menos isso. Vai mudar no gol, Rocher será o titular da vaga do John, na zaga Bustos, Vitão pela saída de bola, Mercado ou Nico e o René. Primeiro volante deve ser Rômulo ou Campanharo, eu tô apostando em Rômulo ainda porque é o mais alto dos primeiros volantes do elenco do Internacional. 4 jogadores para 2 posições ao lado desse primeiro volante, Johnny e Arangues, Depena e Bruno Henrique, vão brigando por essa vaga, são 4 jogadores para 2. A dúvida de onde encaixa o Maurício, Alan Patrick, Ener Valencia e Luiz Adriano. Luiz Adriano, que inclusive não deve viajar, o Inter deixou ele bem à vontade, teve falecimento da sua mãe, tanto que por isso foi adiada a coletiva do técnico Eduardo Kudê, que seria ontem, foi ao longo da tarde, o Luiz Adriano estava treinando no momento que recebeu a notícia, mas, ao que tudo indica, será 2 atacantes, o Ener Valencia e mais um. Possivelmente, agora, o Luiz Adriano, o alemão saiu, tem o Luca que é da base, é algo que o Kudê vai ver. Claro, pode ser que seja 2 atacantes de mobilidade, como ele sempre gostou de trabalhar. Aí poderia ser Ener Valencia e Wanderson, Ener Valencia e Pedro Henrique. São possibilidades que o Kudê tem. Mas ele já está começando a fazer ajustes no time titular e mudanças. Começando pelo gol, podendo ir, claro, e deve acontecer, claro, no meio de campo, em outras posições, mas também no esquema tático. É muito cedo, ontem foi o primeiro trabalho, mas um trabalho de muita intensidade e já fazendo aquilo que o Kudê gosta. Intensidade, velocidade e pressão. Um Inter que tem intensidade e pressão no seu adversário, a gente pode esperar do time do Eduardo Kudê, tá certo, pessoal? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou voltar ainda hoje para trazer informações de bastidor, de mercado, do treinamento do Inter aqui no canal. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima. Tchau!